Vamos falar do Palmeiras? Ontem, boa vitória contra o Bahia no Allianz Parque, hein? E aí, Lelê, boa tarde. Boa tarde, mais um show de Estevão, né? Palmeiras fez 1-0 com ele no finalzinho, no último lance da primeira etapa, no contra-ataque pós-escanteio do Bahia. E o Rony marcou na segunda etapa, um jogo consistente do Palmeiras, um jogo bom, né, Verdão? Agora na terceira posição, mas um ponto atrás do Flamengo, mesmo a pontuação do Botafogo. E claro que um dos assuntos abordados foi a questão Dudu, Gabriel Barbosa, o Gabigol. Dudu mais uma vez não saiu do banco de reservas ontem e o Abel Ferreira falou deste tema. Esse assunto, tive conhecimento dessa notícia, acho que saiu antes do jogo, uma notícia, mas eu vou ser coerente com aquilo que tenho dito. Eu não vou falar de especulações, de novela, eu vou falar dos nossos jogadores como sempre fiz. E eu também já vos disse várias vezes, assuntos de transferências é com a direção. Treinador treina e roupeiro roupa, não é? É assim que funciona. Treinador treina, direção dirige, roupeiro roupa, com todo o respeito. Abel, boa noite, tudo bem? Me permite olhar agora os bastidores, né? Porque são muitas informações que chegam. Hoje aqueceu uma história aí de Palmeiras, Flamengo, Dudu, Gabriel. Eu vou tentar ser mais direto na pergunta. Você conta com o Dudu ainda no seu elenco para 2024? Não tenho que responder sobre isso, porque vocês sabem qual é a minha opinião. Basta vocês virem a conferências para trás. Eu disse aqui que não estou a contar perder ninguém. Eu disse-vos isso. Não me façam sempre a mesma pergunta, porque vocês sabem. Se me perguntas porquê é que o Dudu não entrou hoje, porque eu acho que o jogo não estava para o Dudu entrar. Vocês não sabem, mas por exemplo o Dudu no final do jogo contra o Grêmio, naquele campo, se eu sei se posso chamar campo, não é? Ele jogou, não sei se foi 20 ou 25 minutos, não tenho certeza, mas é um campo que deixa moça, não é? Mas eu já fui claro, eu conto com todos os jogadores que estão dentro do elenco do Palmeiras e o Dudu está, portanto, conto com o Dudu. Bom, o Abel Ferreira respondendo sobre o Dudu, vamos às atualizações, né? Diante dessa dificuldade da negociação, não é uma transação simples, embora a gente fale com uma naturalidade. Então a ideia é essa, Dudu vai pra lá, Gabigol vem pra cá, os clubes se acertam e tudo mais. Diante dessa dificuldade, o Palmeiras já se movimenta também para tentar o pré-contrato com o Gabriel Barbosa, né? Uma outra alternativa, assinar o pré-contrato. Só que aí tem um detalhe, né? Tem um detalhe. Por que o Gabriel Barbosa assinaria um pré-contrato com o Palmeiras hoje, né? Por que ele assinaria? Sendo que ele pode, de repente, até o fim da temporada jogar ou não jogar pelo Flamengo, de repente ganha mais tempo para ver se algum outro interessado vai pro... se algum outro interessado chega para contratar o jogador, né? Então, por que ele assinaria o pré-contrato com o Palmeiras hoje? Eu não vejo muita vantagem, porque eu acho que o Gabriel ainda pode ter mercado. De repente ele volta a jogar, de repente no final do ano ele recebe uma outra proposta e vai para um outro lugar que não vá ter tanta polêmica assim. Então o Palmeiras está tentando convencer, essa é a segunda possibilidade, porque aparentemente não vai rolar essa questão da troca Dudu, Gabigol e as partes, né? O Palmeiras está fazendo aquilo que é possível fazer. O Palmeiras sabe que ele tem mercado, que ele vai receber proposta. Como o Palmeiras sabe também que o Flamengo vai dificultar o máximo para que essa transação acontecesse agora na metade do ano. Já pensou o Gabriel contra o Flamengo na Libertadores? Você vai munir... Não faz sentido. Sim, exato, não faz sentido algum. Então o Palmeiras sabe que o Flamengo não vai facilitar e o Palmeiras está fazendo aquilo que lhe cabe. Eu vou tentar amarrar um pré-contrato com esse cara. Mas você concorda que pro jogador não é vantagem assinar o pré-contrato? Pode ser que não seja vantagem. Você tem razão, pode ser que não seja vantagem. Só que o clube tem que pensar nele. Claro. Então eu vou tentar, de alguma forma, um pré-contrato. Basicamente, o que o Abel Ferreira fez com os árabes. Olha, se ele de fato assinou esse pré-contrato. Se eu não acertar com o Palmeiras, eu venho trabalhar. Beleza? Agora, se eu me acertar com o Palmeiras, esse contrato não vale nada. É que pro árabe vale, tanto é que existe esse imbróglio aí nos bastidores. Eu acho que o Palmeiras vai tentar a mesma coisa. Gabriel, é o seguinte, você vai tentar achar mercado, certo? Se você de fato
ficar no futebol brasileiro, é entender que você vai ficar no futebol brasileiro, você vai jogar no Palmeiras, beleza? Beleza. Veja bem. É o que cabe pro Palmeiras nesse momento. Eu não sei como é que vai terminar essa história, mas a informação poderia mesmo haver a troca, porque o desejo da presidente estava pesando, né, para a saída do Dudu. É uma situação assim insólita, essa que passa o Dudu dentro do Palmeiras hoje, né, uma situação constrangedora até, eu diria, né? O clube, de certa forma, institucionaliza uma briga pessoal da presidente, né? Porque, por exemplo, não pode ir lá fazer qualquer publicação que se refira ao Dudu, né? Um negócio assim chato, né? Que ele não precisava passar por isso, né? Na minha opinião. Mas enfim, o Palmeiras, através da sua presidente Leila Pereira, tentou negociar o Dudu com o Flamengo nessa troca que seria feita pelo Gabigol. Pensando racionalmente, tá? Racionalmente, esquecendo a história pessoal da presidente com o Dudu, eu não consigo ver benefício algum nessa troca. Porque o Gabigol, ele vai ficar livre daqui a 6 meses. O Palmeiras não precisa reforçar um rival. Claro direto. que precisa, Mas que ela quer quem se garante que ele livrar vai do vir pro valor. Palmeiras? Hã? O que o Palmeiras quer é se livrar do salário do Dudu. E outro, o Palmeiras quer se livrar do salário do Dudu. E se não vier agora, qual que é a garantia de que ele virá no ano que vem? Ele não precisa assinar um pré-contrato. Não, pode ser, Leandro, pode ser, mas é que nesse caso, você está assumindo um risco que você não precisa assumir. Esse é o ponto. Porque você está reforçando um rival. Claro que o Palmeiras tem lá as suas convicções, entende que talvez o Dudu já não tenha mais condições de jogar no Palmeiras. Eu não concordo muito com isso, mas enfim, o Dudu realmente treinou bem. Eu queria prestar atenção nisso para ver se ele não tinha mais condição de jogar em alto nível. Ele treinou bem, me parece, claro, uma questão de falta de ritmo. Então você vai reforçar um rival, você vai correr um risco. Você vai correr um risco. E a mesma coisa vale para o Flamengo, tá? A mesma coisa vale para o Flamengo. Porque nós estamos falando agora de campeonatos que estão em disputa. Uma coisa é você perder o Gabigol para o Palmeiras em janeiro. Outra coisa é você reforçar o Palmeiras com o Gabigol em janeiro. Mas é um Você risco. tá correndo um risco. Mas é um risco calculado. Quando o Jadson deixou o São Paulo para jogar no Corinthians e o Pato foi jogar no São Paulo, as duas equipes ali não tinham os atletas. O Corinthians não tinha o Pato e o São Paulo não tinha o Jadson. Hoje, na prática, o Palmeiras não tem o Dudu e o Flamengo não tem o Gabriel. Então, não concordo. Para os jogadores, para mim, seria excelente. Para os dois. O novo recomeço pros Os dois cara. estão Pode ser. desprestigiados. Exato. Pode ser, Os dois. Pode ser. Mas assim, é importante também deixar claro isso. As duas torcidas, pelo menos a princípio, a maioria, né? As duas não querem essa troca. Os dois jogadores, pelo menos, declaram isso, não querem a troca. E é uma questão mais dos dirigentes. O Gabriel eu não sei se não quer, porque o Gabriel não tem mais contrato com o Flamengo, ele vai precisar jogar em algum lugar. Sim, mas ele vai precisar jogar em algum lugar. Pelo menos ele declara isso, né? A gente tá falando aqui, porque é ruim pra isso, é ruim pra aquilo, mas e pro jogador? Eu acho que tem que pensar no jogador também. O Dudu, por todo esse cenário que tá se desenhando, essa guerra declarada entre ele e a presidente, ele não vai conseguir ter paz mais no Palmeiras. Até por respeito a ele, a história que ele construiu, eu acho que ele poderia perfeitamente procurar e ser feliz em outro clube. Ô, Lelê. Ser feliz em outro clube, cara. Ele não vai conseguir ter paz. E aí, você fala, não, mas ele tem que ficar. É aquele egoísmo de quem não tá na história, né? De quem não consegue enxergar que, cara, pode ter sido já o fim do ciclo. Ele precisa voltar a jogar. No Palmeiras eu tenho muitas desconfianças de que ele vai ter essa paz. Você é favorável a essa troca? Não, eu não sou favorável a essa troca. Eu acho que para o Dudu, pro Dudu, eu acho que por todo esse cenário, o melhor pra ele seria procurar algum clube pra jogar. Só nessa esteira do que o Lelê acabou de colocar, é o seguinte, nós falamos há pouco aí sobre a falta de identificação de alguns jogadores que vão cedo pra Europa e não tem identificação com o povo brasileiro, certo? Aí nós estamos vendo aí uma possível troca entre dois ídolos. Não são dois jogadores, são dois ídolos. A forma como os caras estão sendo tratados,
Cara, assim, eu concordo, triste, lamentável. Eu concordo assim. do lado do Dudu. É uma planilha. Mas o que o Flamengo tá fazendo com o Gabriel? O que ofereceu um contrato? A mesma coisa. Não, mas a mesma coisa o quê, Ivan? Assim, Tá sendo escorraçado o Gabriel de lá do Flamengo? Não tá sendo escorraçado. O Gabigol posou com a camisa do Imagina, Corinthians. Vocês queriam que a relação Imagina fosse a escorraçado, mesma. ofereceram um ano de contrato pra ele não quis renovar, ué. Que pegou mal o fato dele ter usado a camisa do Corinthians, ter parecido com a camisa do Corinthians. Se o Gabriel tivesse marcando 40 gols, mas você ele acha que joga. essa situação ia ser Mas ele levada da joga, forma como foi? O Tite não gosta dele. Mas ele não tá sendo escorraçado, eu discordo. O Gabriel teve uma oferta de renovação pra ele. Ele não aceitou. E o Dudu sim, o Dudu tá sendo vítima de um egocentrismo gigantesco. Vítima não, ele disse sim pra ir pro Cruzeiro. Não, alimentando essa história toda, mas vítima de um egocentrismo absurdo. Mas o Abel... Ele não vai ter paz, ele só vai ter paz pra jogar se ele sair do Palmeiras. O Abel também flertou contra o clube. Por que o tratamento tá sendo bastante diferente? O Dudu mudou de ideia. Porque o Dudu machucou, não tá jogando. Ah, tá. O Dudu, se estivesse jogando, nada disso estaria acontecendo. Aliás, tem que fazer um busto pra Anderson Barros, hein? 7 milhões de dólares, John John indo pro Bragantino. Tá indo mesmo? Tá. É uma boa, né? 7 milhões de dólares do Palmeiras.